Ministro do Supremo, Dias Toffoli, anula provas do acordo de leniência do Odebrecht e diz que prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história. Presidente da Câmara rechaça a fala de Lula sobre sigilo em votos no Supremo Tribunal e diz que proposta ofuscaria o princípio da transparência. Relator da CPI das lojas americanas fala em escândalo contábil, mas não houve trio de acionistas e não indicia ninguém. Rede Brasil de televisão fará cobertura exclusiva do Poder da Ação Experience, evento transformador idealizado pelo presidente da Febracis Escola de Negócios, o escritor Paulo Vieira. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Uma iniciativa que mexeu com o país hoje. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal disse que a prisão de Lula é um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. O magistrado ainda anulou as provas obtidas de delações do caso Odebrecht. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que sejam apuradas, nas esferas administrativa, civil e criminal, as responsabilidades de agentes públicos que tenham burlado ritos legais no âmbito da Operação Lava Jato e gerado gravíssimas consequências para o Estado brasileiro e para centenas de investigados. Na decisão, que anulou provas obtidas pela Força Tarefa junto à empreiteira Odebrecht, o magistrado afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser classificada como um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro ainda pondera que os atos da Lava Jato, protagonizada por figuras como o então juiz Sérgio Moro, hoje senador pela União Brasil do Paraná, e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, hoje deputado federal cassado, produziram situações estarrecedoras para além da prisão do petista. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meio aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem, afirmou Toffoli, em referência à operação. O ministro ainda seguiu: digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições, que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. A decisão de Toffoli se dá no âmbito de uma reclamação proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontou que decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelas ações da Força Tarefa, estariam contrariando a autoridade do Supremo. A decisão de Dias Toffoli, que acabamos de ver, caiu como uma bomba no meio jurídico. Nosso comentarista Ney Gonçalves Dias tem detalhes. Vamos acompanhar. O ministro Dias Toffoli decidiu anular o acordo de leniência da Odebrecht, parte civil, com várias consequências de sua decisão. E disse que a prisão do presidente Lula foi o maior erro jurídico da história. Decisão monocrática de Dias Toffoli. Eu lembro o seguinte: quando o ministro Dias Toffoli colocou um general como assessor do seu gabinete, a decisão foi entendida como o estabelecimento, a tentativa de estabelecer uma ponte com o governo de Jair Bolsonaro. Quando o ministro Dias Toffoli frequentou a residência do então presidente Jair Bolsonaro, interpretou-se boas relações sociais entre o ministro e o presidente. E agora vem essa decisão, e tem mais. Ele determinou que a AGU, a Advocacia Geral da União, faça investigação. A AGU não pode fazer investigação. Não está escrito em lugar nenhum do mundo que a Advocacia Geral da União faz investigação. Quem faz é a Polícia Federal. Pois bem, meus amigos, nunca... Veja bem o seguinte: quando o Poder Judiciário criou
a necessidade de um juiz de uma única decisão, ele criou a primeira instância em todos os tribunais. Porque o sujeito tem possibilidade de vários recursos pela frente. No caso penal, ele agora criou até 2 juízes. Aí você vai do Supremo e o ministro sozinho decide as coisas. Mas a Constituição não criou o ministro de primeira instância do Supremo. A Constituição criou o colegiado. Então eu pergunto para você, qual é a decisão que você mais respeita? A decisão de um único juiz do Supremo ou a decisão de 11 ministros da Corte? Este foi Ney Gonçalves Dias, comentarista do Brasil News. Reforma ministerial. Nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou alguns nomes que irão assumir pastas que estavam sendo negociadas com o Centrão, a fim de conseguir maior base de apoio no Congresso Nacional. Márcio França, do PSB, assumirá a nova pasta criada pelo governo de pequenas e médias empresas. E a expectativa é que André Fufuca, líder do Progressistas na Câmara, leia-se Centrão, fique no Ministério do Esporte. O presidente Lula se reuniu com líderes partidários a fim de tentar destravar a reforma ministerial prometida há meses para incorporar de imediato o PP e os republicanos à esplanada dos ministérios na tentativa de consolidar uma base de apoio maior do governo no Congresso Nacional. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estava com o mandatário no Palácio da Alvorada para tratar do tema e tentar avançar nas articulações políticas. No início da tarde de hoje, ficou definido pelo governo um redesenho de como ficaria a esplanada dos ministérios, na nova proposta que afetaria 3 partidos. No PSB, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, migrou para a pasta recém-criada da pequena e média empresa. Segundo fontes, ele aceitou assumir. Com a mudança, o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos, deve assumir Portos e Aeroportos. O presidente Lula ainda afirmou que já informou a ministra Ana Moser, do Esporte, que precisará do cargo para oferecer ao PP. A expectativa é que o membro do Centrão, André Fufuca, líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, fique com a pasta. O redesenho, com todas as mudanças feitas pelo Alvorada, ainda não está totalmente fechado. A proposta de Lula sobre o sigilo de votos de ministros do Supremo Tribunal Federal foi recebida com ceticismo na corte e recebeu críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Integrantes do Supremo Tribunal Federal consideram improvável que o presidente Lula tente efetivamente levar adiante a proposta de tornar sigilosos os votos dos ministros da Corte. Magistrados do tribunal dizem reservadamente que a ideia encontra baixíssimo, para não dizer nenhum, respaldo entre os 11 ministros. Do ponto de vista de tramitação, uma das possibilidades seria o governo tentar encampar um projeto sobre o tema no Congresso Nacional. Mas isso traria desgaste junto à opinião pública e ainda correria o risco de ser questionado pelo próprio Supremo. Lula defendeu, durante uma transmissão na manhã desta terça-feira, que os votos dos ministros do STF deveriam ser sigilosos e afirmou que a insatisfação da população com determinadas decisões podem afetar a segurança dos magistrados. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar
Isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. A proposta de Lula também não foi bem recebida no Congresso, a ponto de o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter dado declaração pública contra a medida. Você já tem uma Suprema Corte com muita visibilidade, e agora você vai ter ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando. O princípio da transparência que é tão exigido do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado, mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou como exemplo a Suprema Corte dos Estados Unidos para justificar a proposta de Lula. Mas nos Estados Unidos, apesar de o julgamento não ter transmissão ao vivo, como no Brasil, é possível saber a favor de qual tese cada ministro votou. E a seguir, CPI das lojas americanas. Deputados pedem vista e não votam relatório final. Câmara aprova projeto de lei que prevê limite para juros no crédito rotativo. Federação dos Bancos é contra. O Brasil News volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.